E o Flamengo vai ultrapassar 400 milhões de reais apenas com prêmios na temporada de 2025. O vídeo de hoje do canal do Nicola te apresenta as contas e fala também se Anderson Barros corre risco de demissão no Palmeiras. No São Paulo existe alguma chance de Pity Martinez virar reforço? Te atualizo também sobre as negociações entre Corinthians e Bolonha por Guinegão. Para completar, Hulk versus Sampaoli, novo chefe no Cruzeiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e tudo o que está em jogo nas duas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Bora brincar com o bolão do Nicola, momento em que eu dou sugestões e dicas para os jogos dessa segunda-feira. Preciso dos seguintes resultados: vitória do Shakhtar Donetsk no campeonato ucraniano, no Omonia Nicósia no campeonato do Chipre, do Brond no campeonato dinamarquês, além da vitória do Bolonha ou do empate no campeonato italiano. Se esses quatro resultados bem plausíveis acontecerem, a gente consegue uma odd de 2,27. E o melhor vem agora para pegar esse bilhete pronto e não ter que procurar jogo nenhum, basta clicar no link que está no comentário fixo. Você faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete aparece prontinho para sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Remo ainda não fez proposta para renovação do contrato do Pedro Rocha. Com os setoristas do Remo cravam que essa proposta já foi feita e recusada. Antes de gravar o vídeo, procurei Hamilton Bernard, que é empresário do Pedro Rocha. Ele contou que na sexta-feira conversou com o Marcos Braz, o homem forte do futebol do Remo. O Braz prometeu uma oferta que ainda não foi feita. Já o Curitiba estuda 3 nomes para substituir Mozart, técnico campeão da Série B com o Coxa, mas que foi embora por conta de uma diferença financeira. Roger Machado, Fernando Seabra e Thiago Carpini, que hoje trabalha no Juventude, são os favoritos. Já Abel Braga admitiu que pode ficar no Internacional para 2026, mas em outra função, você sabe. O Abel foi confirmado como técnico colorado para os 2 jogos finais do Campeonato Brasileiro. O Inter precisará de pontos nas rodadas finais para escapar do rebaixamento. Já o Fortaleza entrou de vez na briga para deixar o Z4. O time venceu na noite desse domingo o Atlético Mineiro, dentro de casa, chegando à 3ª vitória seguida. São 8 partidas sem derrota. Nesse momento o Fortaleza tem 40 pontos contra 41 do Inter na zona do rebaixamento também. Santos fora da zona tem 41 e o Vitória aparece com 42. O Ceará com 43 pontos também corre risco. Bora falar ainda sobre o novo presidente do Fluminense, Matheus Montenegro. Ele revelou otimismo com a chance de contratação de Nino, zagueiro que não deve ficar no Zenit para a próxima temporada. O Nino já pediu para deixar o clube pela falta de assistência ao filho dele, que é autista, lá na Rússia. A saideira do giro de notícias é sobre a minha Portuguesa. A Luz anunciou nas últimas horas que Rafael Pascoal, goleiro formado na base do clube, não terá seu contrato renovado. Dessa maneira o Pascoal está liberado para procurar um novo clube. Hora de te atualizar sobre o que resta em disputa no Campeonato Brasileiro a 2 rodadas do fim. Nesse domingo, com a vitória do Fortaleza contra o Atlético Mineiro, encerrou-se a 36ª rodada. E dá para contar que o título hoje tem apenas 2 times na disputa. O Cruzeiro, com um empate no sábado contra o Ceará, saiu de qualquer disputa. Hoje Flamengo e Palmeiras são os candidatos, mas o Flamengo é favoritíssimo. 75 pontos para o Fla, 70 pontos para o Palmeiras. Se o Flamengo vencer o Ceará na quarta-feira, será campeão. Ainda que não vença, mas contando com o tropeço do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, e o Fla também se sagra campeão na quarta-feira. Preciso contar ainda sobre a disputa por vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Nesse momento, os 7 primeiros colocados do Brasileiro vão para a Libertadores. Os 5 primeiros direto para a fase de grupos, o 6º e o 7º vão para a pré-Libertadores. E a briga pela 5ª colocação envolve o Botafogo, 59 pontos, o Fluminense, 58 e o Bahia, 57. Hoje, se o campeonato acabasse, o Botafogo, com o 5º lugar, iria direto para a fase de grupos. Flu e Bahia teriam de disputar a pré-Libertadores. É importante contar, porém, que até a 8ª colocação pode garantir vaga na pré-Libertadores. Isso acontece se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os primeiros colocados do Brasileirão, casos, por exemplo, de Cruzeiro e Fluminense. E a briga pela 8ª colocação envolve vários clubes. São Paulo hoje é o 8º com 48 pontos, Corinthians e Grêmio têm 46, Vasco, Bragantino e Galo 45 pontos cada.
sobre a briga contra o rebaixamento. 5 times brigam para não ficarem com as 2 vagas que restam no Z4. O Sport e o Juventude já caíram, as outras 2 vagas nesse momento pertencem à Fortaleza com 40 pontos e Internacional com 41. O Santos com 41 pontos, o Vitória 42 e o Ceará 43 são outros muito ameaçados. Descobri quem será o substituto de Paulo Pelaipe à frente do Cruzeiro. Na semana passada já havia contado que Joaquim Pinto era favorito para ocupar o cargo de diretor executivo de futebol. E um empresário que tem negociado com o Cruzeiro a contratação de um atleta para 2026 me assegurou que já há um novo organograma dentro da Raposa. Nessa nova estrutura, Joaquim Pinto será o diretor executivo de futebol. Ele e o Rodrigo Ramos, que é gerente de futebol, já estão atuando no planejamento da próxima temporada sem a participação do Paulo Pelaipe. Você sabe, Pelaipe, que é o executivo de futebol do Cruzeiro, aceitou uma proposta para trabalhar no Grêmio e só espera o fim da temporada para trocar a Toca da Raposa pela Arena Gremista. Joaquim Pinto foi contratado no meio dessa temporada como chefe de scout, alguém indicado pelo Leonardo Jardim, trabalho super elogiável, cara organizado, com boa visão de mercado, muita relação com os atletas do Cruzeiro. Diante desse cenário, a opção do Pedro Lourenço e do seu filho Pedro Júnior foi de promover o Joaquim Pinto. Rodrigo Ramos também terá mais status na nova estrutura cruzeirense. A dupla já está no mercado em busca de recontratações para 2026. Preciso te contar que no Galo, Hulk e Jorge Sampaoli começaram a se estranhar publicamente. O Sampaoli já deixou bem claro internamente que não conta com o Hulk para 2026. E o Hulk, que foi substituído no segundo tempo da derrota do Atlético para o Fortaleza, mostrou dentro de campo, enquanto caminhava para ser substituído, sua irritação com a mexida. Depois da partida, Hulk voltou a reclamar, abre aspas para o atacante: desde que cheguei no Galo em 2021, sempre senti que estava num time grande. Time que propõe jogo, que quer ganhar todas as partidas, mas nos últimos anos tem sido mais difícil, a gente tem sido mais reativo, a gente tem que jogar como time grande, buscando a vitória. Existe hierarquia no futebol e a gente tem que respeitar quem manda. Depois o Hulk é ainda mais direto e fala sobre o trabalho do Sampaoli. O Sampaoli é um cara que eu gosto muito, tenho respeito pela carreira, mas fico muito sozinho ali na frente, de costas, o que não é minha característica. É muito difícil jogar assim. Por isso é natural que meus números tenham baixado bastante. Ou seja, o Hulk está colocando na conta do treinador a sua queda de rendimento, reclamando que o Atlético hoje é muito defensivo, é muito retranqueiro. Diante desse cenário, com uma primeira declaração pública contra o Sampaoli, dá para dizer que a chance de o Hulk ficar para 2026 se tornou ainda menor. Atlético, que é o 13º colocado com 45 pontos no Campeonato Brasileiro, não está completamente livre da zona do rebaixamento e ficou mais distante também da vaga no G8. Bora falar agora sobre o Corinthians. Guinegão a caminho do Bolonha. Dá para dizer que a negociação entre Timão e o clube italiano tem grandes chances de acontecer. Você duvida? Então saiba que Marco Di Vaio, diretor esportivo do Bolonha, esteve na Neoquímica Arena nesse domingo assistindo a Corinthians e Botafogo, e ele foi no camarote do presidente Osmar Stabile, na companhia dos representantes do próprio jogador. Bolonha e Corinthians tentam chegar a um acordo para a transferência em definitivo do Guinegão em janeiro. Atacante de 18 anos de idade, promovido ao time principal nesta temporada. 23 jogos, 5 gols e 2 assistências no time de cima. É bem verdade que o Guinegão não marca há 10 partidas. No confronto contra o Botafogo, que terminou empatado em 2-2, ele entrou apenas nos minutos finais e não conseguiu fazer nada muito diferente. Quero registrar ainda que essa história de o Guinegão ser vendido por 30 milhões de euros não existe. É algo completamente irreal. Só para vocês terem ideia, 30 milhões de euros é hoje o preço do Ryan, que é a grande estrela do Vasco, titular absoluto e um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, situação completamente diferente da do Guinegão, que é reserva no Corinthians e não marca há 10 partidas. Se o Timão faturar 10, 12, 15 milhões de euros, já pode se dar por muito satisfeito nessa negociação. Só para completar sobre o Timão, registrar que Renan Lodge, Cancelo e João Félix estiveram na Neoquímica Arena para assistir a partida do Corinthians contra o Botafogo.
Renan Lodge é torcedor do Corinthians e está livre do mercado. O Cancelo já havia declarado uma admiração pelo Corinthians e o João Félix, que é muito amigo do Lodge e do Cancelo, resolveu ir junto. Os três ganharam camisas do Corinthians com seus nomes entregues pelo presidente do Corinthians, mas não existe nenhuma chance deles serem contratados, tá? O Lodge, apesar de livre após rescindir o contrato com o Al Hilal, deve jogar na Europa. Ele tem propostas da Itália, de Portugal e da Inglaterra. A ideia do empresário dele é fechar essa situação ainda no mês de dezembro. Já João Félix é titular e peça importantíssima do Al Nassr de Jorge Jesus, está ganhando um caminhão de dinheiro, enquanto o João Cancelo é rival dele no Al Hilal. Bora falar agora sobre a chance de Pity Martinez pintar no São Paulo. O meio-atacante argentino de 32 anos de idade já esteve na pauta tricolor em outras janelas de transferência. E o fato de estar na lista de dispensas do River Plate, ele só fica até 31 de dezembro, quando acaba seu contrato, aumentou os rumores de que o São Paulo poderia tentar sua contratação. Antes de gravar o vídeo, entrei em contato com um dirigente importante do departamento de futebol do São Paulo e posso assegurar que o Pity Martinez está completamente descartado. São dois os motivos. O primeiro deles é a idade. Esses 32 anos de idade fazem com que o jogador tenha uma idade considerada muito alta pro São Paulo de 2026. Já havia contado para vocês que o tricolor vai dar preferência para atletas jovens. E aqui vem o segundo ponto. São Paulo também quer jogadores que costumem disputar 50, 60, até 70 partidas por temporada, situação completamente diferente da do Pity Martinez. Nesse ano, com a camisa do River Plate, ele só esteve em campo em 13 jogos. Importante registrar que não joga desde 17 de agosto. Nas últimas 7 partidas foi levado para o banco de reservas e não ganhou nem sequer um minuto. Pity Martinez, que havia jogado só 10 jogos em 2024 e outros 8 jogos em 2023, é tudo que o São Paulo não precisa, de jogador veterano e com histórico de poucas partidas na temporada. Hora de falar sobre o Palmeiras. Qual a chance de Anderson Barros ser demitido no Verdão? A pressão já começou, especialmente depois do vice-campeonato na Libertadores da América. Anderson Barros, que quase caiu do Palmeiras em outras 2 janelas, sempre pela falta de resultados. Dá para imaginar que a pressão será maior do que nunca, até porque 2025 vai terminar sem que o Palmeiras seja campeão, apesar de ter investido 703 milhões de reais em reforços e ter uma folha salarial superior a 30 milhões de reais por mês. Importante registrar também que desde o início do ano passado, o Palmeiras tem um único título, do Campeonato Paulista de 2024. Mas, apesar da pressão, dá para cravar que o Anderson Barros não cai. Primeiro porque a Leila Pereira entende que o trabalho do diretor executivo de futebol é bom. Depois, porque o Abel Ferreira é o grande defensor do executivo de futebol já há bastante tempo. Foi o Abel que impediu que o Anderson caísse, especialmente na virada de 2024 para 2025, quando o João Paulo Sampaio já tinha sido inclusive avisado de que assumiria o departamento de futebol profissional. Nicola, mas o trabalho do Anderson Barros é ruim? Eu acho. Especialmente se a gente levar em consideração os reforços que chegaram para essa temporada. Foram quase 300 milhões de reais investidos em jogadores que são muito reservas. Casos do Sosa, 90 milhões de reais. Do Facundo Torres, 73 milhões de reais. M. Martinez, 46 milhões de reais. Jefité, 38 milhões de reais. E Mikael, mais 30 milhões de reais. Quero fechar esse vídeo para falar sobre o Flamengo, que vai faturar mais de 400 milhões de reais apenas com prêmios na temporada de 2025. O número é estratosférico e muito impulsionado pelo que o Fla fez na Libertadores da América. O título da Libertadores e a campanha na competição sul-americana já asseguraram ao rubro-negro 177 milhões de reais. Apenas pela vitória contra o Palmeiras na final foram 128 milhões de reais. Flamengo que embolsou mais 152 milhões de reais na Copa do Mundo de Clubes e já tem dinheiro também das participações na Copa do Brasil e na Supercopa do Brasil. Na quarta-feira, o Flamengo deve confirmar o título do Campeonato Brasileiro, o que vai lhe assegurar cerca de 45 milhões de reais. E a partir de 10 de dezembro ainda tem o Intercontinental de Clubes, aquele torneio que funciona como uma espécie de mundial, que mudou de nome a partir da criação da FIFA, pela FIFA, da Copa do Mundo de Clubes. O Fla estreia no dia 10 contra o Cruz Azul, lá no Catar. Se vencer, enfrenta o Pirâmides, também no Catar no dia 13. A grande final está prevista para o dia 17 contra o PSG. As cotas do Intercontinental, somadas à do título do Brasileiro, mais os 342 milhões de reais que o Flamengo já faturou
com as suas participações em Libertadores, Copa do Mundo, Supercopa e Copa do Brasil, permitem ao rubro-negro ter a convicção de, apenas com premiação, embolsar mais de 400 milhões de reais. O que isso significa? Que o Flamengo vai ficar cada vez mais distante do ponto de vista financeiro de todos os seus concorrentes no Brasil e na América do Sul. O que você acha sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!